Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, Marco Melo sou eu e este é o programa Independência, a voz da recuperação. Isso mesmo, lá vem esse cara falar sobre álcool e droga, exatamente. Alcoolismo, adicção, também conhecida como dependência química, são doenças tratáveis, mas elas são progressivas, incuráveis e fatais. Mas pode ser estacionada se aplicado algum programa de recuperação. Existem vários programas de recuperação no mundo, a medicina tem o dela, enfim, né, as igrejas às vezes tem alguns programas de recuperação em algumas igrejas, enfim, né, mas o que o programa Independência mais conhece e recomenda são os programas de 12 passos, exatamente, os 12 passos dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, 12 passos de NA Verde, neuróticos anônimos, Naranon, Alanon e outros grupos familiares como Amor Exigente, enfim, existe, porque a dependência química, o alcoolismo, ele é uma doença da família, a família adoece junto com o dependente, não adianta a gente tratar só um lado, porque se a família estiver adoecida, ela também precisa de assistência, ela também precisa de recuperação. Por isso, o programa Independência vive falando aqui sobre essa doença também, né? Essa síndrome chamada codependência. É aquela doença que provém de um relacionamento disfuncional com uma pessoa que usa álcool ou outras drogas dentro de casa, mesmo que ele não use dentro de casa, mas o uso contínuo de álcool e droga acaba gerando um grande atrito, né, familiar, né, um grande atrito dentro de casa, e tudo isso acaba gerando muito conflito, né, muita dor, muito sofrimento, mas é um sofrimento que pode ser interrompido desde que tanto a família quanto o dependente encontre esse caminho da recuperação. E o programa Independência acredita que o caminho para saber sobre tudo isso é através da informação. E para isso estamos aqui, exatamente, um oferecimento da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, uma parceria da ADUSMEC e da Rádio Alternativa, do Grêmio, né, da Rádio Alternativa, e falou, pô, Marcão, você que gosta de falar, você é jornalista, você conhece bastante sobre esse assunto aí de recuperação, que tal se a gente fizesse um programa para alertar a galera, para mostrar que existe saída? Exatamente, por isso estou aqui, por isso existe o programa Independência, para falar para vocês que existe vida após o álcool, existe vida após as drogas, que é possível encontrar essa nova maneira de viver. E os 12 passos são o tratamento mais eficaz, mais eficiente que existe no mundo. Falamos muito sobre o tratamento dos 12 passos aqui no programa Independência. E o primeiro passo é o mais importante, porque é o passo que você para de usar droga e para de beber. Mas Marcão, só com um passo? Só com um passo. Só com o primeiro passo você já pode parar de beber e parar de usar. Mas tem que acompanhar. Tem que continuar indo nas reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, seja lá, e a família também tem que ser acompanhada nos programas familiares. Então, o primeiro passo significa assim, ó: sou impotente perante o álcool, sou impotente perante minha doença da adicção, então a minha vida está fora de controle. Aí, a partir de então, que você admite essa impotência perante essas substâncias, são muito mais fortes do que as pessoas. Não dá para lutar contra o álcool quem tem o problema de alcoolismo, não dá para lutar com as drogas quem tem problema de dependência química. Portanto, a pessoa tem que admitir isso. A partir da admissão pode vir a aceitação, e a partir da aceitação pode vir a rendição. Isso é o primeiro passo. A partir dessa rendição, que a pessoa entra nesse programa de 12 passos,
Conheço muitos companheiros e companheiras que estão há 10, 20, 30, 40 anos sem fazer o uso mais de álcool e droga, apenas aplicando estes passos, estes 12 passos das Irmandades Anônimas. Puta, muito legal, galera. Vale a pena conhecer Alcoólicos Anônimos, vale a pena conhecer NA. Aqui em Capivari, reuniões regulares. Depois a gente vai dar um giro nas Irmandades aí. Vocês vão anotar quais são os horários de reunião aqui em Capivari e em Rafar. Para começar o programa, vamos de Um Dia Perfeito do The Flanders, para me organizar aqui nas minhas bagunças. Com vocês, The Flanders, Um Dia Perfeito. Muito legal, este foi The Flanders, Um Dia Perfeito. Esse som eu toco bastante, né? A galera já tá até acostumada com a abertura do programa e essa música, porque Um Dia Perfeito é justamente uma ironia que o autor da música fez, né? Que o dia perfeito era tomar vodka de frente pro mar e tal, né? Só que justamente essa vodka aí que acabou com a vida desse rapaz. Não tem a dúvida que ele era um alcoólico, ele tinha problemas com álcool e isso trouxe péssimas consequências para a vida dele, né? Era uma pessoa que tinha um monte de... ele tinha várias vantagens no mundo, né? E no entanto acabou sozinho lá e não conseguia nem reconhecer a sua própria imagem no espelho. Então, muito significativa essa mensagem dessa música, né? Você vê que o alcoolismo pode pegar assim gregos e troianos, todo mundo, né? Ela é uma doença democrática, exatamente. O alcoolismo pega para qualquer tipo de pessoa, né? Então não adianta você ser rico, você ser pobre, você ser branco, você ser negro, você ser hétero, você ser homossexual, você pode ser qualquer tipo de pessoa. O alcoolismo vai pegar na mesma proporção. Até 20% das pessoas que provam o álcool vão desenvolver o alcoolismo. Nossa, Marcão, tudo isso. Então, se você tem 10 amigos e 9 deles não são alcoólatras, olha... Então o alcoólatra é você, nego. Tá pensando que não vai pegar em você porque você é bonitão, porque você é isso, você é aquilo? Não, senhor. E olha, a doença do alcoolismo, ela é sutil. Ela vem comendo pelas beiradas, sabe? Ela vem disfarçada de diversão, exatamente. Você vai pensando que tá tranquilinho. Não, é só peguinha de fim de semana. Não bebo, não atrapalha meu serviço. Nunca perdi hora de serviço por causa de álcool, tal, né? Eu só bebo de fim de semana, tal. Mas se você é aquele cara que não vê a hora de chegar sexta-feira para espocar aquela cervejinha gelada, porque você não bebe durante a semana, mas sexta-feira tá doidinho para tomar aquela, né? E aí todo fim de semana você bebe e você deixa de estar com seus familiares, né? Se você for pai ou mãe, deixa de ter o convívio familiar para ficar no boteco, né? Gasta horas e horas naquele boteco e, enfim, né? Sai da balada e só volta de manhã cedo e muito álcool e alguns ainda embalam com uma droguinha. Muito possível que você seja um alcoólatra, você seja um alcoólico e para você só tem um caminho, nego. Seu caminho é 12 passos, é entrar em recuperação, senão não vai ter jeito. É isso aí, vou passar aqui então agora para uma temática do companheiro Sérgio Murilo, e ele vai falar sobre lidando com os sentimentos. Com você, Sérgio, saudoso Sérgio Murilo, lá do céu, direto para o programa Independência. Bom dia, continuando com a série de lives que eu venho fazendo para a conta Sérgio Murilo, Sérgio.Murilo, lá do YouTube. Hoje eu gostaria de falar sobre o dependente de drogas, parado com as drogas e a sua relação com os sentimentos.
sentimentos, como é que ele vai sentir a vida e se relacionar com o mundo e suas pessoas. É importante, muito importante isso, aliás, fundamental, para que um ex-usuário de drogas, um ex-dependente de álcool e outras drogas, possa estabelecer o equilíbrio para poder não retornar ao uso de substância que estava já num estado deplorável, destruindo a sua existência. Então eu gostaria de usar 4 temas. O primeiro deles eu gostaria de falar é o seguinte: ao parar eu permaneço em estado de uso. O mesmo estado que definia e que determinava a necessidade de usar drogas, ele permanece na medida em que a pessoa para. Explico. O ganho de não usar drogas para o dependente, ele é fantástico, ele é fundamental. Só que isso não o torna uma pessoa diferente, melhor, e não a torna uma pessoa que ela deverá ser e não teve condições de ser. Uma pessoa melhor na sua relação consigo mesmo e com a vida e as coisas que o cercam. Se ele não estabelecer um clima de paz na sua vida, infalivelmente ele ou vai sofrer limpo ou ele vai retornar ao uso, voltando àquele rosário de internações até a morte prematura ou a loucura. Então é de fundamental importância o resgate da qualidade de vida, e isso tem que ser feito através de um bom programa que tenha capacidade de realizar isso. Então, ao parar com as drogas, o dependente ele permanece no mesmo estado em que determinava o uso de substâncias e a destruição da sua própria vida. É importante entender isso, porque sem essa capacitação não vai haver condições de sobreviver a uma vida limpa e com as dificuldades constantes que a vida poderá lhe acrescentar. A vida mexe. E nesse movimento natural da existência, em todos os horizontes da maioria dos dias, do resto da existência de cada um, vão surgindo problemas, muitos deles angustiantes, extremamente difíceis de serem resolvidos e ou aceitos. E esse ataque, essa dificuldade maior de poder coexistir com uma vida que continua cheia de problemas e com uma estrutura fragilizada por anos de uso de droga, é que impede que a pessoa atinja algum grau de alegria ou felicidade. E na medida que isso não acontece, ela pode ficar de mal consigo mesmo com a nova vida. A nova vida em que ele acreditava que prometia tranquilidade apenas e tão somente por ter parado de usar drogas, e essa vida não lhe traz felicidade só por isso. É importante compreender que há uma necessidade premente e urgente de mudança para poder existir e sobreviver às pressões que a vida vai lhe criar a cada momento, como sempre foi para todo mundo. Há que se agarrar em alguma coisa, em algum programa que tenha competência para poder ajudá-lo a sobreviver à sua própria doença da adicção. A segunda frase é: eu não mudo aquilo que eu não conheço. Então, na medida em que eu foco a mudança, eu tenho interesse pela mudança, eu tenho necessidade de mudanças radicais no meu procedimento, na minha maneira de viver,
é necessário, é extremamente necessário de que eu vá me buscar, que eu obtenha notícias de mim, notícias as quais foram evitadas durante todos aqueles anos de uso e de construção para uma vida drogada. Então, eu não mudo aquilo que eu não conheço, então eu preciso conhecer, e mais que isso, eu preciso aceitar aquilo que sou, nas dificuldades que existem na minha relação com o mundo e suas coisas, para que eu consiga criar um estado de estabilidade emocional e conseguir sobreviver às relações com o mundo no dia a dia. É preciso conhecer-me, é fundamental o autoconhecimento para que haja uma autocrítica honesta e uma busca de transformações que levem o dependente a conquistar aquele que ele deveria ter sido e não conseguiu pela deterioração da vida através do álcool e outras drogas. Eu acredito que se eu me esforçar, eu saberei de mim como ninguém. Ninguém me conhece como eu mesmo. Eu tenho conhecimento de mim mesmo, o que não há no momento ainda frágil do existir. É uma autocrítica, é a capacidade de olhar para si mesmo e se reconhecer errado ou deformado em determinadas posturas produzidas pelos defeitos de caráter, diante dos quais não havia trabalho nenhum, não havia preocupação nenhuma. Na época do uso de substâncias, um adicto está entregue ao nada, a um estado de abandono e de desfazimento da existência. Nada importa. A adicção, a doença da dependência, ela se alimenta também e principalmente de um estado profundamente egoísta que não reconhece as vidas ao redor. É um estado e para manter esse estado de egoísmo profundo, há que se viver dentro de uma redoma, dentro de um coco encerrado, num isolamento dolorido e não permitindo que ninguém chegue perto para conhecer a natureza da miséria daquele que ainda usa drogas. Então, sendo assim, parar de usar drogas tem um significado muito mais profundo. Quer dizer, o sujeito que para de beber ou usar drogas, ele gostaria muito de não precisar se esforçar com outras coisas além de se manter limpo, mas ele pode até fazer isso, mas ele não vai conquistar níveis de excelência ou melhores níveis de coexistência pacífica, principalmente consigo mesmo e depois com o mundo que o cerca. É de fundamental importância um trabalho programático de voltar para si mesmo e buscar a resposta da pergunta fundamental: quem sou eu? De uma maneira comprometida e responsável, para que se possa trazer à luz da consciência e da realidade aquilo que sou. E somente assim torna-se possível um trabalho de reforma, de melhora e do alcance de melhores condições de coexistência. Então, essa frase preciso conhecer-me, ou é preciso aceitar-me, olhar para si mesmo e reconhecer
quais são os defeitos ou os problemas que tornam a vida tão intolerável que as drogas se tornam interessantes. As drogas, o álcool e as drogas, apesar de sua violência já na época das dificuldades, o álcool e as drogas, por mais estranho que pareça, por mais difícil a ressaca rebordosas do uso de substâncias, elas criam um estado de desligamento suicida de tudo que é normal e de tudo que poderia ter valor, seja emocional, físico, espiritual, mental, naquela vida. É fundamental entender isso, e para se manter o resto da vida fora do uso de substâncias alteradoras, há que se usar a única substância que cabe numa vida limpo, que é não usar mais drogas e se inserir dentro de um programa capaz de poder promover o resgate daquela vida para uma situação de existência melhor e de qualidade. Na medida em que a qualidade que não existia antes começar a fazer parte daquela vida, aí, tendo-se uma pessoa melhor, as tensões que o rodeiam na vida deverão estar arrefecendo. O estado profundamente neurótico que exige a raiva, que exige dar os tons cinzas e difíceis na sua relação com a vida, começam a arrefecer e transformar aquela vida melhor e transformar as suas relações também. Aí ele tem, em troca, uma relação também agradável. Nós recebemos da vida aquilo que nós damos, e na medida em que você produz dificuldades a partir da sua base doente, insana, você também vai ter de volta dificuldade proporcionadas pela resistência que a ação de outras pessoas para poder se relacionar com você, com a sua doença, com o jeito que você é. Essas pessoas vão lhe devolver na mesma medida. É que nem jogo de squash. Você bate na bolinha, a bolinha bate na parede e volta para você. Tudo que você manda para o mundo lhe devolve potencializado, mais forte. Isso é lei, Franz Mesmer, 1720. Você vai arrefecer, vai diminuir a tensão na sua relação com a vida, e a vida vai lhe devolver de uma maneira muito agradável e melhor, a ponto até de surpreendê-lo na sua caminhada em direção a uma vida melhor. Isso não tem fim, não é um estágio que você atinja e que você possa parar dentro dele e falar: agora isso tá bom. Nunca tá bom. O processo, o projeto da existência humana, ele se faz de percepção e crescimento, parar de usar drogas e tentar conquistar uma vida melhor não significa evitar situações de dificuldade, criar áreas de conforto quando as dificuldades batem, não. O melhor sentido de felicidade e que eu consegui chegar conseguir sobreviver ao sofrimento, conviver com as dificuldades de uma maneira pacífica, porque nos momentos em que o bem vier, ou nos momentos em que os tempos de bonança, nos momentos em que o céu perder suas nuvens negras, já somos felizes por normalidade. É importante aprender, principalmente, ter recursos para poder lidar com as dificuldades
para que elas não se tornem um motivo de dificuldade maior ainda, e sofrimento, e depressão, e síndrome de pânico, e estresse. O mundo moderno, ele é lotado de dificuldades desse nível, muitas pessoas depressivas. A Argentina é o país com o maior número de psicólogos que existem. É importante conseguir recursos que estão dentro de você mesmo, para que você possa sobreviver às dificuldades que se avizinham de seus dias. E esses recursos, para o ex-dependente de álcool e outras drogas, esses recursos são única e simplesmente um programa que possa atuar de uma forma superior e coordenar e comandar a sua vida e levá-la a um estado de não uso, não somente não uso, levá-la a um estado de felicidade enquanto não usa. Então, parar de usar substâncias alteradoras não significa resolver seu problema. Parar de usar substâncias alteradoras significa pura e simplesmente uma oportunidade para perceber em você por que você usa drogas, por que você tem necessidade delas. E aí você vai encontrar, evidentemente, um interior, uma maneira de sentir padronizada, que está sempre voltada para construir mais sofrimento. E quanto mais se sofre, mais drogas e álcool se necessita. Então, boa viagem a todos os navegantes dessa vida de busca de uma vida melhor, e que todos conquistem uma paz que não termina e sempre vai se aprofundando como uma fonte de água cristalina na vida de cada um de nós. Atenção, navegantes, bom dia, que essas observações sejam úteis. Ontem eu tive problema com a estabilidade da minha internet, estava gravando essa live e não foi possível terminar, e eu estou terminando hoje, estou fazendo-a hoje, estou recebendo aqui muita gente aí online, tem me dando um bom dia a todos que eu não consegui chamar pelo nome, todos que porventura têm esse tempo para poder... Legal, esse foi Sérgio Murilo. Sérgio, muito obrigado aí pela sua live feita direto do céu. Sérgio já partiu dessa vida para melhor, então a gente ele deixou assim um vasto material sobre recuperação. Ele era das Irmandades Anônimas, né? Ele era um anônimo, mas é uma referência quando se fala de parar de usar droga. Todo mundo pensa no Sérgio Murilo. Muito bacana, Sérgio, muito obrigado aí pela sua live. Aposto que ajudou bastante gente por aqui. Agora vamos ouvir o giro pelas Irmandades, exatamente, para você saber quando são as reuniões aqui Capivari e Rafar. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos. Temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos. Reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon. Reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares Alanon.
domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas, Rua André de Melo 286, Sobreloja. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal! Então, aí no Giro das Irmandades, pelas Irmandades, só algumas retificações. Alcoólicos Anônimos não está tendo as reuniões de novos e recém-chegados, que eram as que aconteciam às quintas-feiras, né? Reuniões de literatura foram interrompidas em função da pandemia, mas as de quarta, as de sexta e as de domingo continuam normalmente. A Irmandade de Narcóticos Anônimos continua também com as suas reuniões regulares, pelo que eu saiba, né? Eles não me avisaram nada dessas medidas da fase vermelha aí do governo do estado. Qualquer coisa a gente avisa aqui no próximo programa, se tiver alguma alteração. Reuniões de Neuróticos Anônimos passou do sábado para terça-feira à noite. Exatamente, não tem mais aos sábados, mas às terças-feiras, às 20 horas, lá na André de Melo 286, bendita. E as reuniões familiares na Aranon e Alanon não estão acontecendo nas presenciais, apenas reuniões virtuais. Então, entre em contato através do site naranon.org.br e alanon.org.br. Você vai ter informações sobre essas reuniões virtuais, que também são muito bacanas e vale a pena conhecer. Maravilha! 27 de dezembro. Nos últimos dias do fim do ano, esperamos sempre um tumulto, uma crise, uma confusão ou uma doença que nos desviasse dos nossos dolorosos sofrimentos de lembranças passadas. Em recuperação, nosso antídoto para criar novos dissabores são nossos inventários. Se nos sentimos vulneráveis ou emocionalmente instáveis, sentamos com o caderno e caneta e escrevemos tudo o que nos atormenta de verdade. Hoje não precisamos mais criar caos para manter a negação. Estamos libertos pelo passo 1, que nos diz claramente que não temos o controle que queríamos ter. Serenamos. Depois de colocar tudo em nova perspectiva, parece que o último lugar em que queríamos estar é na companhia de outros seres humanos, mas é justamente quando aparece a fragilidade que devemos ir a mais reuniões e compartilhar mais do que o hábito. Quebro a barreira da minha inclinação ao isolamento e vou às reuniões. As opções são inúmeras. Se justificar que não vou por causa desta ou daquela pessoa, tenho outros grupos para ir, ou posso procurar novos grupos. Tenho que fazer um esforço consciente para me relacionar com outros seres humanos, porque Deus se manifesta através das pessoas. Quanto mais consigo desfrutar de minhas amizades, mais oportunidades Deus tem de operar seus milagres. Sempre funciona. Pedir ajuda ou oferecer ajuda a quem ainda sofre sempre me tira do meu egocentrismo paranoico. Meditação para o dia. Só por hoje irei a mais uma reunião, mesmo que eu não goste, só para exercitar o meu espírito e quebrar o isolamento. Muito legal, essa foi a meditação diária aqui de Narcóticos Anônimos, muito bacana. É um site, né? Um canal do YouTube que disponibiliza todas essas mensagens aí, muito bacana. Se você quiser conectar lá,
esse canal aqui, chama-se Meditações. Muito bacana, tá lá no YouTube para você se deleitar. Todo dia tem uma mensagem bacana de Narcóticos Anônimos, principalmente se você for um adicto, for um dependente, for um alcoólatra. Aí você vai ter muita força nessas meditações, vale a pena conhecer. Legal? Legal. Então vamos mais uma meditação agora do livro 24 Horas por Dia. 27 de dezembro, meditação para o dia. Construa sua vida sobre a base firme da verdadeira gratidão a Deus por seus favores e da verdadeira humildade porque você não é digno destes favores. Construa a estrutura da sua vida feita de autodisciplina. Jamais torne-se egoísta, preguiçoso ou presunçoso. Construa as paredes da sua vida feitas com serviço prestado aos outros, ajudando-os a encontrar o seu modo de vida. Construa o teto de sua vida feito de orações e momentos de calma, esperando que chegue do alto a orientação de Deus. Construa em torno da sua vida um jardim feito de paz de espírito, serenidade e uma fé segura. Oração para o dia. Rogo para que eu construa a minha vida sobre os princípios. Rogo para que, quando terminar o meu trabalho, seja uma bela construção. Muito legal. Então tivemos aí as duas meditações, as meditações de Narcóticos Anônimos, e essa é uma meditação não oficial de Alcoólicos Anônimos. Não oficial porque não é um livro aprovado pela Junab, não é um livro oficial de AA, só que foi feito por membros de AA lá dos Estados Unidos. Ele foi traduzido, obviamente, né? E é um livro chamado 24 Horas por Dia, também muito lido nas reuniões de 12 Passos. Bacana, bacana. Eu recebi aqui uma pergunta, né? Aliás, se você quiser fazer uma pergunta também para o programa Independência, é só ligar aqui no 3492-3717 ou então no WhatsApp 1999650-1063. Eu peço licença para a pessoa que está ligando, ligar daqui a uns 5 minutinhos, que agora estou no ar, eu não tenho ajudantes aqui, estou sozinho no estúdio. Bacana, bacana. Então, esse companheirinho que não quis se identificar, nós vamos preservar o seu anonimato. Ele falou: Marcão, você fala tanto de 12 passos, mas você não fala o que são esses tais desses 12 passos que vocês tanto falam aí. Será que você não podia dar uma explanada assim geral para falar o que são os tais dos 12 passos? Eu achei assim bem pertinente, que realmente eu falo bastante, os 12 passos, tal. Até o primeiro passo eu dou umas pinceladas aqui, mas realmente eu nunca abri aí para vocês exatamente quais são os enunciados desses passos, né? E como eles trabalham na recuperação individual. Então, eu vou disponibilizar para vocês, então, pela primeira vez, os 12 passos. Eu vou disponibilizar os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que é a Irmandade Mãe, a primeira que veio com essa ideia de 12 passos. Eu acredito que o tal do Bill e o tal do Bob, os fundadores, né, cofundadores de Alcoólicos Anônimos, eles estavam realmente numa missão divina aqui na Terra, dois alcoólatras, né, vamos dizer de passagem, mas que conseguiram, através deste programa, inventaram esse programa e ficaram sóbrios, né, pro resto das vidas dele, e trouxeram esse legado, né, que são esses tais desses 12 passos, esse programa de recuperação. Vamos lá, primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Segundo passo: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade. Terceiro passo: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Quarto passo: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto passo: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Sexto passo: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter.
7º passo, humildemente, rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 8º passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. 9º passo, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. 10º passo, continuamos fazendo um inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. 11º passo, procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar esta vontade. 12º passo, tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir estas mensagens aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Bem, esses são os enunciados dos 12 passos. Mas Marcão, fiquei mais confuso ainda. O que significa tudo isso? Então, na verdade, eu vou fazer assim uma pequena explanação sobre os passos, né? Os 12 passos, eles funcionam como uma nova maneira de viver. Uma pessoa que ficou usando muito álcool e droga durante muitos anos, ele acaba perdendo todo o métier da vida. Ele não sabe mais viver sem álcool e droga. A verdade é essa, uma vida desregrada, uma vida no isolamento, porque o núcleo da doença emocional e também da doença do alcoolismo e da adicção, o núcleo é o egoísmo e o egocentrismo. Sinto muito dizer, mas é exatamente aí. Então, essa doença vai se instaurando, ela vai ocupando todos os campos da vida da pessoa, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu jeito de ser. Ele não sabe mais ser quem ele realmente é e ele está conduzido por essa doença, que o resultado final é o uso de álcool e ou outras drogas. Então, vem esses passos, esses 12 passos, para botar um pouquinho de ordem nessa casa que está totalmente desarrumada. Então, primeiro, a pessoa tem que admitir que tem problema. Se o cara não falar, eu não tenho problema com álcool, não tem como fazer esse cara parar de beber. A verdade é essa, e é aí que a grande maioria de cada 100 pessoas que tem problema com álcool, apenas uma, mas só isso, Marcão, só isso, de 100, uma só vai fazer essa admissão e vai procurar ajuda e vai admitir que tem problema com álcool. Os outros todos têm, viu? Os outros 99 tem problema, eles só não admitem que tem problema. Olha só que o pulo do gato da recuperação é esse, admitir. Esse é o primeiro passo. Olha, Marcão, eu tenho um problema com álcool, e agora? O que eu posso fazer? Então esse é o comecinho do primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool. A partir do momento que a pessoa pede ajuda, que ele admite que é mais fraco do que o álcool, ele está pronto para entrar em recuperação. E ele também tem que admitir que tinha perdido o domínio da sua vida. Essa segunda parte é muito importante e é a mais difícil de se admitir. Porque você saber que você começa a beber e não consegue parar, isso aí você já sabe faz tempo, né, nego? Você já sabe faz umas décadas aí que eu começo a beber, eu não paro mais, começo na sexta-feira, só paro no sábado à tarde, enfim, né? Só que, e admitir que não dá conta sozinho e que a vida está totalmente ingovernável, que não tem mais controle sobre nada. Isso aí é mais difícil, porque às vezes a pessoa ainda tem um emprego, ainda tem, né, a esposa ainda está em casa, né, ainda está criando os filhos, male, né, porque ele fica dentro do boteco, quem está criando os filhos é a esposa dele, ou vice-versa, se é a mulher que tiver um problema com álcool, é o marido que está tomando conta, né. Enfim, esse é o primeiro passo. Aí, os 3 primeiros passos são os passos de base. Então, no primeiro passo, a pessoa cortou o álcool da vida.
Porque ele vai evitar o primeiro gole. Porque é isso que fala nas Irmandades. Olha, evite o primeiro que não vai vir o segundo. Não vai vir o terceiro e não vai vir aquela saideira. Lembra aquela saideira? Aquela saideira que não acabava nunca. Pega mais uma saideira aí. Mais uma saideira significa que a saideira já foi e o cara tá lá ainda, né? Então, para esse negócio da saideira. Porque ele vai evitar o primeiro gole. É o primeiro que mata o cara. Porque o primeiro, a doença é da compulsão. Então, a pessoa que tem problema com álcool ou com droga, ele vai tomar o primeiro ou dar a primeira dose, ele vai entrar num ciclo compulsivo que ele não consegue parar. A verdade é essa, a doença é compulsiva. E aí começou, filho, onde passa um boi, passa uma boiada. E aí, aquela multidão de pecados que vem junto com essa presepada que é o primeiro gole, né? Então, primeiro passo, beleza. O cara vai interromper o uso. Só que aí, a hora que ele interrompe o uso, a hora que ele para de beber, rapaz, vai dar um buraco dentro do estrambo do cara. Marcão, mas que estrambo? É o estrambo. O estrambo lá do figo. Sabe o estrambo? Exato. Parece que tem borboleta voando dentro do estrambo. Exatamente. O estômago da pessoa parece que tem um buraco na barriga, né? E aí vem o segundo passo dizendo assim, ó: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. O buraco que ficou é falta de quê? É falta de espiritualidade. É falta de uma compreensão de um poder maior do que você. Porque para o alcoólatra e para o adicto, geralmente o poder superior é ele mesmo. Eu sou o cara, eu sou meu próprio Deus, eu faço o meu destino, eu sou dono de tudo, né? Sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz, eu uso o quanto eu quero, porque eu uso com o meu dinheiro, tal. Então, vamos mudar isso aí. O segundo passo vem a dizer que tem que ser um poder maior do que você, que pode devolver essa sanidade. Mas peraí, Marcão, quem perdeu a sanidade tá o quê? É louco, não é não? Por quê? Vamos falar a verdade. Um cara que tem uma família maravilhosa, pais deliciosos lá, tem filho, tem um emprego, tem um carrinho para rodar, tem um monte de coisa bacana, e vai perdendo isso pro álcool, pra droga, e a vida começa a não dar mais certo. Gente, isso aí não é nada mais, nada menos do que loucura. Isso aí é insanidade. E aí o segundo passo entra justamente para falar sobre a sanidade, que esse poder maior do que ele. Mas quem quer esse poder? Olha, depois de um tempo no programa, pode ser que você reencontre a sua compreensão de um Deus. O poder superior pode ser Deus, mas enquanto você não tiver bem definido a respeito dessa espiritualidade, você pode usar, por exemplo, o grupo do AA, o grupo do NA, ou então aquele grupo onde as pessoas da sua igreja conjuram. Você entendeu, né? É alguma coisa maior do que você. Então, o segundo passo vem justamente a trazer essa compreensão desse poder superior na vida da pessoa para preencher o buraco que o álcool deixou. Porque tirou o álcool, tira a chupeta do neném, o neném chora, né, nego? Então, para preencher esse buraco, esse vazio, esse vácuo, vem uma compreensão de um Deus. Beleza? Aí esse é o segundo passo. O terceiro passo: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. Esse Deus que acabei de compreender no segundo passo, na forma em que o concebíamos. Aí é que está é não religiosa as irmandades anônimas. Elas não são religiosas. Elas não falam que o seu Deus tem que ser Jesus, ou tem que ser Jeová, ou tem que ser Buda, ou tem que ser Krishna, ou tem que ser os orixás, ou tem que... Sabe? Ele deixa aberto. Você tem a sua compreensão. Então, decidimos entregar a nossa vontade aos cuidados desse Deus que você compreende. Então, o que significa isso? Parar de controlar, fio. Deu certo do seu jeito? Até agora? O que você fez sozinho?
Deu certo? Não, se você está com problema de alcoolismo ou então de uso de droga desenfreado, significa que nada deu certo do seu jeito, né? Então, por que você não faz o jeito de Deus? Talvez esse jeito de Deus dê certo, muito melhor do que o seu. Então, essa entrega, deixa que Deus cuida. Deus cuida dessa sua vida aí, que tá vamos falar a verdade, viu? A sua vida tá toda degringolada. Tem que botar um poder superior para controlar isso aí, que parece um cavalo, sabe aquelas charrete com um cavalo chuco desembestado? É a sua vida. Tá usando álcool e droga, é isso. Então, esse é o terceiro passo, decidir entregar a esse poder, né? Aquele cavalo que você não controla, deixa que Deus controla ele para você. O cavalo é chucro, o cavalo é brabo. Deixa que Deus sabe domar muito melhor do que você. Então, eu vou parar só nesses 3 passos, que são os passos de base. Primeiro passo, aspecto físico. Segundo passo, aspecto mental. Terceiro passo, aspecto espiritual, que são o tripé onde a doença do alcoolismo ou então da adicção estão apoiadas. Tendo dito, é isso aí. Espero que o companheirinho que fez a pergunta tenha entendido um pouquinho melhor sobre esses passos. Depois do intervalo, eu falo dos outros passos, o 4º, 5º e o 6º passo. Ok? Agora vamos ouvir um som. Eu separei aqui para vocês uma do Teatro Mágico. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Legal, voltamos aqui com o programa Independência depois dos nossos intervalinhos. Antes dos intervalos, você ouviu o Teatro Mágico, na verdade, quem eu sou. Muito bacana essa super banda performática, mistura circo com teatro, com música popular brasileira, com outros estilos musicais. Nossa, os caras são muito bons. O líder da banda, Fernando Anitelli, também um monstro aí da música brasileira. Muito bacana a música e tem uma pegada bem programa Independência, porque essa busca por si, né? Eu não sei, na verdade, quem eu sou, é justamente o que leva muitas pessoas a usar álcool e outras drogas, porque essa falta de existencialismo, né? A pessoa está com crises existenciais, está tentando tapar algum buraco existencial ou emocional, né? E de fato, álcool e droga tapam esse buraco mesmo, só que é uma ilusão. Depois esse buraco vai ficar muito grande e vai virar um poço e o cara vai ficar bem no fundo desse poço. Agora eu vou disponibilizar para vocês Adilson Mettler, meu querido amigo de recuperação, e ele vai falar no seu canal Perfil do Dependente Álcool e Drogas lá no YouTube. Vocês podem conectar lá e dar uma força pro Dilson, dá uma curtida lá pro Dilson, que ele é o cara quando fala de recuperação. Então ele vai falar sobre a doença física. Então com vocês, Adilson Mettler. Gente, mais uma vez estamos aí com o meu canal, Perfil do Dependente. Hoje o assunto é a doença física. Foi considerado aí pela medicina, né, como doença por 2 fatores: a dependência química, a obsessão e a compulsão. A obsessão é uma coisa mental, né, que tem a ver aí com neurônios, neurotransmissores aí, que parece que tem uma disfunção. Não vou entrar em muita parte técnica aqui, só para ter uma noção. Alguns neurotransmissores são disfuncionais na cabeça do dependente, como serotonina. Ele é um cara meio sem estímulo para viver, um cara meio desestimulado, sem iniciativa, então ele recorre à droga. Seria meio parecido com o caso de um depressivo, que precisa fazer um tratamento para, né, aumentar aí o potencial dessas neurotransmissores no cérebro aí. Basicamente é isso, só para entender. E a compulsão física seria uma disposição que a pessoa tem no organismo de qualquer substância que altera, né, a pessoa tem
um pouquinho mais de resistência. Uma pessoa normal não consegue ingerir a quantidade de álcool que um dependente químico consegue, mesmo que queira, porque ela vai se intoxicar. Inclusive está relacionado até com outros produtos tóxicos, como gasolina, tinta, tal, que uma pessoa normal se intoxica, fica mal, enquanto que o dependente químico tem maior tolerância a esse tipo de coisa, né? Então isso já é comprovado, a gente sabe disso. Uma anestesia de dentista, por exemplo, parece que tem que tocar 3 ali, para o cara tem que dar 3 anestesias para poder fazer a obturação no dependente químico, porque demora mais, o organismo dele reage de forma diferente. Essa é a parte física da doença da dependência química. E isso é muito sério, porque isso não dá para ser mudado. Não dá para você abrir o cérebro do cara e mudar a função dos neurônios. O que mais pode fazer, né? O que mais se faz, inclusive, é dar medicação para repor, né? Para compensar ansiedade, depressão, insegurança, medo, né? Esse tratamento é feito principalmente quando a pessoa é internada. Depois de alguns dias, depois de algum tempo que ela está internada, ela vai sendo feito o desmame, que é diminuir a quantidade de medicação para que a pessoa então volte ao seu estado original, porque senão você vai estar trocando 6 por meia dúzia, né? Uma droga pela outra. E se a pessoa permanecer um período de tempo internado tomando muitas drogas, ela não vai ter a sensação de que está parando de chapar. Vai permanecer essa sensação e a chance dela recair é muito grande. Eu não fiquei limpo, eu estava chapado de outra coisa. Por isso que o tratamento tem que ser com a medicação certa, prescrita por médico, na dosagem certa, e também ser feito esse desmame na hora que for, né? A melhor hora. É nesse sentido. E a questão da compulsão, ela só existe quando a pessoa começa. Porque aí desenvolve, né? Aquela tolerância e tal, né? E a pessoa precisa de mais. Como alguém que gosta de doce e outra coisa parecida, não consegue parar, né? E aí acaba tornando um problema, né? Em vez de ser um prazer, acaba sendo um pesadelo, né? Como dizia o Cazuza muitos anos atrás aí, o meu prazer agora é risco de vida, né? Toda forma de prazer se tornou perigosa, né? O dependente químico é isso. Aquilo que dava mais prazer para ele, de repente se tornou uma coisa extremamente perigosa. Ele chapa, ele pega carro, ele pega moto, ele se envolve em acidentes, se envolve em confusão e acaba indo parar numa delegacia de polícia no sábado à noite, quando a intenção era se divertir, dar um rolê, fazer alguma coisa interessante. Então essa é a dependência física. Ela existe, ela foi comprovada. O código da nossa doença, na dependência química, né? Está no CID-10, Classificação Internacional de Doenças, né? Começa ali no F11, 12, né? Farmacodependente, alcoólico, outros tipos de droga, né? Pedra, que seria o crack, a cocaína, cada um tem ali um código diferente, né? Inclusive, quando a pessoa precisa ser afastada para tratamento, isso aparece no laudo médico, tudo. Então, só para ficar claro, a parte física aí, a intenção nem é entrar muito nisso, porque eu não sou profissional nessa área, né, de psiquiatria, neurologia, mas só para ter uma base. Espero que tenha sido útil para você mais uma vez. Obrigado. Maravilha, Adilson, ajudou bastante, sim. Essa foi as palavras de Adilson Mettler. Ele é especialista em dependência química e trabalha já há mais de 30 anos em comunidades terapêuticas, né? Centros de tratamento, clínicas de tratamento de dependência química. Muito bacana, Adilson. Você é um grande profissional dessa área, admiro muito o seu trabalho. Fique com Deus aí. Já vou aproveitar então para mandar meus abraços aí. Abraço para seu Noelzinho. Seu Noel, pensou que eu não ia lembrar do senhor, né? Seu Noel fala comigo todo sábado, temos um horário marcado para trocar ideia. Obrigado, viu, seu Noel, pelas suas ligações, obrigado pela nossa conversa, né? Seu Noel ajuda muito a recuperação de muita gente aqui na cidade. Seu Noel que já foi assim, um pinganhada, ele permite que eu fale, viu? Ele foi um pinganhada daqueles de raiz. E boiadeiro, tomava na guampa, enfim, né? Tomava mais de 100 litros de cachaça por mês. 100 litros de cachaça por mês, mais do que a Paraty 1.8 que eu tinha, a álcool. E, no entanto, 33 anos sem colocar uma gota de álcool na boca. Esse é o seu Noel. Muito obrigado, seu Noel. Fique com Deus aí, um beijo no coração, um beijo na família aí.
Maravilha, mandar também um abraço pro meu amigo Vanderlei, também afilhado meu, ouvinte assíduo do programa Independência. Muito obrigado, Vanderlei, você me ajuda bastante, companheiro. Vou mandar também meu abraço aí para todos os companheiros e companheiras de Capivari e de nossa região, Tietê, Cerquilho, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, Sorocaba, Tietê eu já falei, também Salto e Itu, que também estão sempre aqui com a gente. Muito obrigado a todos os companheiros e companheiras que encontraram essa nova maneira de viver através desses 12 passos. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre os outros 4 passos, né? Os próximos 4 passos, mas agora eu vou falar um pouco sobre a característica da doença. Exatamente, falamos em doença, mas para ser considerado doença, é preciso que apresente determinadas características diagnosticáveis por profissionais habilitados, com base em padrões estabelecidos por órgãos internacionais responsáveis. Apesar da abordagem de dependência química como doença, o modelo conceitual que a gente utiliza aqui no programa Independência, é importante registrar que a explicação mais atual para a dependência química encontra na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, ou simplesmente classificação internacional de doenças. É o tal do CID que o Adilson acabou de falar aí na live dele, que nesse momento está na 10ª edição. Então, portanto, é o CID-10, conforme comenta a psicóloga Maria Heloísa Bernardo em sua obra O que é Dependência Química. Suas descrições clínicas e diretrizes diagnósticas abordam a dependência de forma global, apresentando o conceito de síndrome de dependência como um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou de uma classe de substâncias alcança uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo do que outros comportamentos que antes tinham muito valor. Com conhecimento, os próprios dependentes, seus familiares e amigos podem notar o aparecimento, a progressão e o agravamento da doença. Esse conhecimento é uma ferramenta para que os familiares possam tomar uma atitude, seja na prevenção, no encaminhamento ou na busca por tratamento, quando for o caso. Quais são essas características? A dependência é uma doença primária. Por ser doença primária, entende-se que é uma condição pré-existente, não causada por problemas ou fatores externos, mas por uma condição orgânica e genética. Associando isso ao fator ambiental, temos as causas da dependência, o que é diferente de motivos para beber, que, como vimos, não são causas determinantes para se desenvolver a dependência química. O segundo aspecto é que ela é uma doença progressiva. Sempre que ouvimos as pessoas dizerem: leve em consideração a idade do seu filho, leve em consideração o problema pelo qual seu esposo está passando, pelo qual sua filha está passando. Isso é temporário, com o tempo melhora. Se há evidências da doença ou se ela já foi diagnosticada, nós não podemos contar com essa possibilidade. Por tratar-se de uma doença progressiva, ela só piora, dia após dia. Não há como retornar a um quadro anterior. Por exemplo, é muito comum uma pessoa que bebe há 10 ou 15, 20 anos imaginar: se eu parar de beber por 6 meses, 1 ano, quando voltar, será como há 20 anos. Não. As evidências demonstram justamente o contrário. Após ficar abstêmio por um certo tempo, o usuário que se tornou dependente de álcool ou outra droga volta ao uso com intensidade mais devastadora do que antes. Aquele é apenas um desejo do dependente químico. A doença pode até ser estacionada quando a pessoa abstém-se do uso, mas, por ser progressiva, ao retornar a beber, os efeitos prosseguem de onde o dependente havia parado. Nas reuniões de Alcoólicos Anônimos, houve-se a comparação da progressão do alcoolismo com uma vela que teve seu pavio aceso, mas não foi apagada. Não será possível reacender a vela do início, e sim da onde o pavio tinha parado. Ou seja, a parte que foi queimada não se recuperará.
Assim, também é o alcoolismo. Mesmo parando de beber por um período, ao retornar ao consumo, a dependência prossegue de onde tinha sido estacionada. Também ouvimos as pessoas relatarem quando chegam ao atendimento: o meu familiar piorou agora. É recente, é coisa de 1 ano ou 2 anos para cá. Na verdade, a doença da dependência pode ser dimensionada em fases, que discutiremos em outra ocasião. E a família só leva em consideração quando há uma grande piora ou quando aparecem os prejuízos mais evidentes. Porém, lançado um olhar profissional sobre esse quadro, observamos que há muito tempo a doença vinha progredindo. Por que a família não consegue enxergar como profissional? Primeiro, por não ter formação necessária. Segundo, porque a dependência química contagia emocionalmente as pessoas ao redor do dependente, levando-as a ir se adaptando também progressivamente à situação, de tal forma que elas só tomam consciência quando as evidências de prejuízo são inegáveis. Além da primária e progressiva, a doença é crônica, ou seja, não tem cura, porém ela é tratável. O tratamento passa pelo aconselhamento e a abstinência. Continua com o aconselhamento profissional e com a frequência a grupos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Se for necessário, pode haver uma internação. Em seguida, quando houver no centro de tratamento, pode-se recorrer ao ambulatório, que é o acompanhamento por profissionais da instituição. Sugere-se que a partir daí se busque valores diferentes daqueles que o dependente anteriormente possuía, evitando os lugares onde bebia ou usava outras drogas, evitando a convivência com pessoas usuárias e evitando hábitos que possam levar novamente ao uso. No caso de outras doenças crônicas, como a diabetes, a hipertensão, doenças cardíacas ou respiratórias, seus portadores precisam mudar o estilo de vida, adotam medidas preventivas, controlam o que ingerem, como se portam, fazem atividade física, observam o sono adequado e buscam um equilíbrio em suas emoções, para não causar danos ao seu organismo e a consequente progressão da doença. O mesmo se aplica à dependência química. Ela é crônica, incurável, mas é tratável. O tratamento faz com que as pessoas que nunca viram o dependente bebendo ou usando outras drogas imaginem que ele não seja dependente. Com uma reinserção social bem conduzida e uma recuperação disciplinada e bem-sucedida, o dependente irá se comportar como qualquer outra pessoa que nunca tenha desenvolvido essa condição. Mas, de novo, depende de que tenha tratamento adequado e mantenha-se em recuperação constante, pois o primeiro gole ou o consumo de bebidas ou substâncias psicoativas, a progressão da doença volta de onde havia parado, como se comprovam todas as evidências e a própria experiência clínica de muitos médicos. Outra característica dessa doença é ser fatal. Sendo primária, progressiva, crônica e incurável, se não for estacionada, ela fatalmente levará a pessoa a quadros de loucura permanente, invalidez permanente ou morte. Quanto à loucura, é comum que na vigência do uso apresentem-se momentos de insanidade temporária, mas em muitos dependentes esse estágio inicial acaba decaindo para um quadro de insanidade permanente. O uso de substâncias psicoativas, dentre as quais o álcool, também poderá levar à invalidez permanente, seja por conta de acidentes automobilísticos, quedas, acidentes de trabalho, brigas ou mesmo pela deterioração orgânica, moléstias como gota, diabetes, hepatite, cirrose, câncer, né? São coisas que podem ser desenvolvidas através do uso crônico de álcool. Por isso, a dependência química é fatal, e porque pode levar a pessoa à morte prematura pelas mesmas circunstâncias que a gente acabou de citar, de invalidez. Então, esse daqui foi um trecho do livro Um Elefante na Sala, do Paulo Campos Dias, que ele fala qual é a natureza da doença do alcoolismo e da doença da dependência química. Ele aborda muito legal
esse tema aí ele conhece do assunto. Muito bacana. Então, o Adilson falou que o Cazuza falou que o meu prazer agora é risco de vida. Eu fui procurar essa música pra gente tocar aqui pra vocês. Então, com vocês, Cazuza, Ideologia, que fala sobre isso aí. A doença do alcoolismo ou da adicção, também conhecida como dependência química, foi se instaurando, foi progredindo na pessoa. Aquele prazer que ele tinha com álcool ou droga começa a trazer grandes riscos para a saúde mental e física, e até, como a gente acabou de descobrir aqui, a morte, né? Então a progressão da doença pode levar à morte, exatamente. Então o prazer da pessoa, o que era um grande prazer, agora virou risco de vida. Legal. Vamos dar continuidade com o programa Independência naquela pergunta do companheirinho anônimo que queria que eu desse uma explanada a respeito dos 12 passos de recuperação. No caso aqui eu estou falando sobre os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, isso mesmo. A gente parou no terceiro, né? Agora o quarto passo, ele fala assim, ó: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Mas Marcão, mas o que é esse negócio de inventário moral? Olha, é uma coisa muito bacana do programa. Já que você parou de beber, lá no primeiro passo, depois você começou a voltar à sanidade, porque você aceitou que um poder superior a você mesmo lhe devolvesse essa sanidade. A sua cabecinha vai ficando no lugar, você parou de beber, você começa a melhorar. Aí você entregou suas vontades ao poder superior, a esse Deus que você veio a compreender. Maravilha, agora você está pronto para começar a trabalhar os passos, de verdade. O quarto passo, ele é sugerido por um padrinho, pela Irmandade, para que você comece a escrever. Pode ser também alguns companheiros que não têm muita habilidade com a escrita, eles preferem gravar, né, no celular, falando, né? Ele pode gravar também durante um bom tempo, ele vai ficar gravando, porque o que é esse inventário moral? Esse inventário é, na verdade, você contar a sua história. Você ir lá na sua infância e começar lá quando você estava no começo, as primeiras lembranças, qual foi sua família, como era lá o seu pai, sua mãe, como você estava inserido nessa família, se tinha algum tipo de trauma, se você se sentia meio com medo, ou se você se sentia protegido, enfim. Começa a contar a sua história para o papel. Maravilha, você começa a fazer esse inventário. É isso que é o inventário, você contar a sua história. Então você vai vindo da infância, vai entrando na escola, conta como que era seu relacionamento com os colegas, o que acontecia lá na escola, se você era sofria bullying ou não, se você era o acusador, ou então o que sofria, ou então o que administrava o bullying, porque muitos são aqueles valentões, enfim, né? Você vai contando a sua história para o papel. Você vem até que você chega no seu primeiro gole. Quando eu tinha tantos anos, eu ingeri pela primeira vez, a gente bebeu escondido uma garrafa de vinho que o amigo roubou do pai, ou enfim, né? Cada um tem a sua história, mas todos vão se lembrar de como começou esse negócio, né? Quando foi esse primeiro gole e como que é esse relacionamento seu para com o álcool, e quando foi também, se for o caso, que tomou ou usou a primeira droga, né? A primeira droga que eu usei foi uma colinha de sapateiro, uma cascolinha que tinha lá em casa, na oficina do meu pai. Eu cheirei aquele negócio, me deu uma zonzeira na cabeça. Depois eu achei interessante, continuei fazendo. Depois veio a maconha, e depois veio a cocaína, enfim. Inventário moral é isso, galera. Você vai contando a sua história. E aí, você chega na sua fase adulta, a sua fase atual, continua contando o que esse uso de álcool ou outras drogas veio trazer na sua vida. Porque se você chegou numa irmandade, você pediu ajuda, se você admitiu que é impotente, que sua vida tinha perdido o controle, finalmente você vai chegar aos dias de hoje dentro do seu inventário e vai falar: olha, aí
eu perdi tudo, eu me lasquei, a minha mulher me abandonou, eu bati carro, eu capotei, enfim, né? Tem gente que perdeu a família, tem gente que os filhos não olham mais na cara, enfim, né? Cada um tem a sua história, e aí isso também vai pro papel, mas também vai pro papel as suas qualidades, o cara bacana que você sempre foi, trabalhador ou não, foi um cara dedicado ou não, foi, sabe? Qualidades e defeitos, como não, somos todos seres humanos providos e cheios de defeitos e qualidades, e tudo isso vai pro tal do inventário moral. Maravilha, é um momento do programa de 12 passos muito importante, em que o companheiro e a companheira vão fazer essa retrospectiva da vida. Beleza, tá escritinho lá. Acabou, Marcão? Não, o programa não acaba nunca, viu? O que eu posso já te adiantar é quando ele chegar no final, você volta pro começo. E você vai girando assim, ó, porque é ele que te mantém em pé, ele te mantém sem o uso de álcool e drogas, que pra quem tem problema com álcool e droga, usar é a mesma coisa que morrer. É você dar mais um passo em direção à sua sepultura. Maravilha? Aí então, passou o quarto passo, escreveu? Beleza, nessa altura do campeonato você já tem um bom padrinho, ou então você tem um companheiro de tarimba, que já conhece o programa, que sabe do seu propósito, que fala bastante bem, que você se identifica, que você confia, que você confiaria ler esse inventário para ele. Então você vai chamar esse padrinho ou esse companheiro, né, essa pessoa que vai acompanhar você nessa dança dos 12 passos, e vai fazer o tal do quinto passo, que é: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Exatamente, é ler o inventário. Vocês dois vão pegar uma garrafa de café, cada um também tem o seu ritual, vai fazer do jeito que vocês quiserem, mas tem que estar num lugar sossegado, com algumas horas para poder ser partilhado. Então vocês vão lá, ou você vai ler o inventário, ou a pessoa vai ler. Vocês escolhem qual vai ser o ritual, qual que vai ser a metodologia que vocês vão adotar, mas no fundo é isso: admitir perante Deus, tá lá em cima, a gente admite. Perante nós mesmos também, sempre admitimos para nós mesmos. E para outro ser humano? Aí para o padrinho contar quem eu sou? Não é fácil. É um passo muito importante, só que ele é libertador. A partir do momento que o companheiro escreveu o seu inventário pessoal e começa a partilhar com um padrinho, contando exatamente tudo que aconteceu da infância dele até esse momento, isso é libertador. Porque é como se você pegasse um armário antigo. Você foi guardando o armário da sua vida. Imagina que a sua vida é um guarda-roupa. O que você foi fazendo ao longo da vida? Você foi juntando um monte de quinquilharia, um monte de tralha que você foi trazendo a vida inteira e foi ajuntando naquele guarda-roupa. Aí, chega numa certa fase da vida, aquele negócio é estufado, que você não aguenta mais, não dá nem para abrir a porta, que cai coisa para trás. É exatamente isso, é a vida de um alcoólatra ou de um adicto. Fica aquela quinquilharia toda, e o quinto passo é justamente esse momento de libertação, onde o padrinho e o usuário, o ex-usuário e o recuperando vão abrir aquele armário, e ele vai mostrar para o padrinho: olha, esse aqui é meu armário. E aí o padrinho vai ajudar ele a mostrar para ele: ó, isso aqui é legal, vamos guardar. Isso aqui não é legal, a gente vai botar no lugar do descarte. Por que botar no lugar do descarte e não já jogar fora? Porque não dá para jogar fora. Aqueles nossos defeitos mais sérios: orgulho, ciúme, avareza, egoísmo. Tem um monte de defeitos que a gente foi acumulando ao longo do tempo, que eles são muito difíceis de se livrar. Não é assim de uma hora para outra: beleza, olhei para ele, tchau, pode ir embora. Não. Depois os outros passos vão ajudar no sentido da gente se livrar desses defeitos. Mas no quinto passo é somente essa separação do joio do trigo. Então, o que é legal, o que não é legal, o padrinho, já inspirado talvez por esse Deus, né, por esse poder superior, realmente baixa o santo no homem, e ele vai dar um retorno bacana a respeito daquilo que vocês leram. E enfim, é um passo muito libertador, a partir do qual as coisas começam realmente
realmente a mudar na vida do recuperando. Maravilha? Aí vem para o sexto passo. Sexto passo fala assim, ó: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O que é prontificar? Prontificar é ficar pronto para. Exatamente. Se eu fico pronto, eu me prontifico. Parece simples, parece bobeira, mas é muito importante. Então, se eu identifiquei lá no meu inventário e o padrinho concordou comigo que eu sou uma pessoa avarenta, que eu tenho mania de não querer gastar dinheiro, que fico guardando, e isso é uma relação doentia que eu tenho com grana, eu identifiquei isso no meu inventário, por exemplo. Então, o padrinho vai me ajudar nisso aí. Vai falar: olha, você tem que ser mais mão aberta, você tem que se prontificar a ser mais doador. Então, quem sabe arrumar um serviço voluntário? Olha, indico a Dosbeck, estão precisando de voluntário lá. Um trabalho voluntário onde você vai doar-se para uma causa. Você vai doar o seu tempo, porque não é necessariamente dinheiro. Tempo também é você dedicar o seu tempo, às vezes até mais do que o dinheiro. Então, uma causa humanitária, você ser voluntário, ou então, se você for membro de uma dessas irmandades anônimas, se dedicar a essa causa, que também é muito nobre. Então, se prontificar de pegar um encargo nessas irmandades, de coordenar uma reunião, de abrir uma sala, de fazer o café, de limpar. Enfim, tem tantas coisas bacanas que você pode ir fazendo para se livrar da sua avareza. Então, entendeu? Prontificar. Você vai fazendo ao contrário do que você faria normalmente, que é dedão no seu próprio umbigo, Netflix, e fica lá naquele sofá e não faz nada. Sabe? Então, se mover, se movimentar, fazer alguma coisa diferente do que você está acostumado. Seu negócio era ficar dentro do boteco o dia inteiro? Vamos se prontificar, nascer diferente. Vamos fazer outras coisas. Existem tantas coisas que podem ser feitas sem o uso de álcool e de drogas, que a hora que o cara percebe isso, é simplesmente libertador. Então esse é o sexto passo, fazer diferente, para que chegue no sétimo passo, que ele fala assim: humildemente rogamos a ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Então chegou a hora de Deus. Isso, é Deus que vai se livrar, que vai tirar esses defeitos de você, não é você. Mas como você vem prontificando, você já está há um bom tempo fazendo diferente, tentando se livrar. Você identificou vários defeitos e você está se contrariando para ser diferente, para ser uma pessoa melhor. Só esse embalo aí já te torna apto a se livrar daqueles defeitos. E quem faz isso é o tal do poder superior, como você o compreende e como muitos compreendem como Deus. Então esse é o sétimo passo, é o passo da humildade. Você tem que ser humilde, mas não tem nada a ver com humilhação. As pessoas confundem muito humildade com humilhação. Humilhação é você ficar lá pedindo uma pinga de graça lá no boteco, porque acabou todo o seu dinheiro, e aí você é humilhado lá: toma esse caramba aí, vai embora daqui, seu pingaiado. Isso aí é humilhação. Humildade é totalmente diferente, é o oposto disso. Humildade é você saber exatamente o seu papel e o seu tamanho no universo, e de que você não é maior nem menor do que ninguém. Aí chega o oitavo passo. Também é um passo muito importante, já que você passou por essa fase dos defeitos de caráter. Ficaram algumas coisas no seu passado, não ficaram? Claro que ficaram, porque no seu uso de droga você chutou o cachorro, você bateu na esposa, você bateu nos seus filhos, você perdeu o emprego, você xingou o seu patrão, você, enfim, né? Quantas presepadas que nego que bebe e usa droga não fez no passado? Um monte, né? E esses entulhos do passado vão se acumulando. Isso aí é uma coisa que pode prejudicar bastante a recuperação da pessoa. Então, no oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicados e nos dispusemos a reparar os danos causados.
Obviamente, se eu peguei dinheiro emprestado lá no passado e não paguei até hoje, está na hora de você fazer um plano de pagar as suas dívidas financeiras. Por que não? Se você ficou devendo o aluguel porque você foi encher a cara lá e esqueceu de pagar, não pagou mais e saiu da casa e está devendo para a senhorinha lá, vai ter que voltar lá e pagar. Quebrou a janela do vizinho, jogou uma pedra lá num momento que estava embriagado, bateu na lixeira dela com o carro, você vai consertar. Enfim, essa lista de pessoas, você não vai consertar ainda no 8º passo. Você vai falar, putz, vamos botar aqui, Dona Antônia, lixeira que eu passei por cima com o carro. Senhor Vanderlei, vixe, esse aqui, peguei dinheiro emprestado, nunca mais paguei. Tal. Minha mãe, né? Xinguei minha mãe, meu pai, né? Eu mesmo, a primeira pessoa da lista é a própria pessoa. Quantas reparações que nós não devemos para nós mesmos pelo uso de álcool e droga. Enfim, são essas as listagens, né? Você faz uma lista de todo mundo que você prejudicou e se prontifica a reparar, se dispõe. Você fica disponível para reparar esses danos em algum momento na sua vida. Não significa que você vai fazer agora não, nego. Isso aí é um trabalho de anos, tá? Dos 12 passos é um trabalho para anos de vida. Perdão. Aí chega o 9º passo. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. O que significa? É finalmente ir lá pagar a dívida, é finalmente ir lá pedir perdão para a mãe, é finalmente ir lá falar, meu pai, desculpa, eu estava sob efeito de álcool, eu não devia ter feito isso, tal. Não significa que você vai ser perdoado, não. Significa só que você está fazendo reparações, está consertando a janela do vizinho, está colocando uma lixeira nova lá que você atropelou, enfim, você vai fazer essas reparações diretas aos danos causados às pessoas por causa do seu uso de álcool e droga. Você vai voltar lá e vai dar um jeito de reparar aquilo ali. As pessoas que você não vai mais conhecer, ou dívida de biqueira, dívida de boteco, melhor não pagar, né? Mas vai lá e faz uma doação voluntária lá numa entidade assistencial, vai na casa dos velhinhos lá, vai na casa das crianças, leva um pacote de bolacha, faça alguma coisa para você devolver pro universo, porque você tá devendo pro universo, devolva. Enfim, esse é o 9º passo, reparações. Claro que quando você vai fazer essa reparação, você não pode piorar a vida da pessoa. Então, se for prejudicar a pessoa com quem você vai fazer a reparação, é sugerido que você não faça. Ok? Esse é o 9º passo. Aí vem o 10º, o 11º e o 12º passos, que são passos que podem ser feitos mesmo que você esteja só um dia sem beber. O 10º passo, você faz o inventário diário. No fim do dia, você vai e fala, como foi meu dia? Putz, hoje foi fogo porque eu me desentendi lá com o meu encarregado, mandei ele para aquele lugar, mandei ele para frente, aconteceu isso, aquilo outro. Enfim, a prática de fazer um inventário moral de si a cada dia. Todo dia você se observa e fala o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que eu preciso mudar e o que amanhã eu não vou fazer. Entendeu? É uma manutenção do seu estado espiritual elevado, positivo, querendo mudança, querendo ser uma pessoa melhor. Esse é o 10º passo. O 11º passo é o passo da oração e da meditação. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar esta vontade. Então, é colocar na prática do dia a dia oração e meditação. Eu, por exemplo, coloquei toda manhã, eu faço essas orações, eu faço minhas meditações, eu leio umas meditações das Irmandades, eu lembro de onde eu vim, eu lembro onde eu não quero voltar e rogo a Deus por mais 24 horas de sobriedade. Pronto, isso aí já é uma prática do 11º passo diário. Só que pode ser mais aprofundada, quanto mais tempo no programa, mais espiritual você vai ficando, e mais bacana vai ficando sua recuperação, mais uma pessoa bacana você vai virando, sabe? Então, a prática da oração, da meditação, muito importante para o andamento da sua vida sóbrio, né? Da sua vida sem álcool, sem droga. E o 12º passo, já que você está vivendo todos esses passos aí,
você vai adquirir, você vai chegar a um estado de despertar espiritual. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. É dar de graça o que você ganhou de graça, né, fio? Exatamente. Já que você teve esse despertar espiritual, já que você acordou para a vida, nego, tá na hora de você trazer outros para conhecerem esse caminho. Olha, para mim deu certo assim. Por que você não vem aqui para conhecer esse jeito que eu conheci aqui, ó? É da hora, funciona, dá certo. Eu parei de beber. Muita gente para a gente na rua, fala: nossa, mas você mudou tanto, Marcão. O que aconteceu com você? Você virou um evangélico? Você tá numa igreja? O que aconteceu com você? Essa é a hora certa para você levar a mensagem, para você espalhar a boa nova do que aconteceu com você, como você atingiu essa sobriedade e como que a pessoa que tiver problema com álcool ou droga pode também chegar. Maravilha, maravilha! É isso aí! Esses foram então os 12 passos, espero que vocês tenham entendido. Já até passei aqui do meu horário. Queria agradecer muito a todos, né, por terem me aturado aqui, esse Gordelo, e último programa Independência do ano de 2020. Vá 2020, pelo amor de Deus, vá logo. E que 2021 seja um ano maravilhoso de bênçãos espirituais e que finalmente seja o ano em que você vai parar de usar droga e vai parar de beber. Esses são os votos de Marcão aqui do programa Independência, e do programa Independência como um todo. É o desejo de toda a nossa existência, né? Parar de usar álcool e droga é tudo de bom. Maravilha, maravilha, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!